cumprimentar o vereador e presidente dessa casa, senhor Arno Xavier, e em seu nome cumprimentar todas as autoridades presentes, inclusive os nobres edis dessa casa. Cumprimentar o Dr. Alberto e em seu nome estender ao povo suíço a saudação do povo taiuense, porque eu considero que a Suíça está aqui conosco também. Cumprimentar todos os presentes e colocar algumas coisas a respeito desse livro. Padre Eduardo Sommermatter, o Gingas Saletino. Em 2007, quando eu lancei o livro A História do Município de Itaió, e o padre Tiago Einzel, na capela do seminário, quando rezava a missa, sem falar comigo, falou durante a prédica, como se dizia no tempo do padre Eduardo, de que o próximo livro do professor Fiorello seria um livro sobre o padre Eduardo. E o povo depois veio falar comigo sobre isso. E eu tive que assumir essa missão, padre Tiago. Mas eu lhe digo, nesse instante, na frente de todos esses nossos grandes amigos, o grande mentor dessa obra não sou eu, não. O grande mentor dessa obra é o padre Tiago Einzel. Eu não poderia imaginar, padre Tiago, que este livro pudesse gerar tantas coisas importantes sobre a vida do padre Eduardo. Eu não poderia imaginar que, escrevendo esse livro, a Câmara Municipal de Itaió fosse fazer essa belíssima homenagem e levar para a Suíça o reconhecimento do povo taiuense. Eu não poderia imaginar de que o nome do padre Eduardo e o próprio padre Eduardo recebesse essa belíssima obra do nosso amigo russo, que vem dignificar a cultura taiuense com essa obra. Eu não poderia imaginar, tio Luiz Zanguilini, de que o senhor, meu grande tio, de que o senhor pudesse estar aqui, o senhor que conviveu anos e anos com o padre Eduardo, e pudesse estar aqui para prestigiar e para dizer de público, para quem lhe perguntar alguma coisa, o valor que realmente teve o padre Eduardo. Nossos vereadores e as pessoas que aqui falaram, colocaram belíssimas coisas e também colocaram algumas questões que talvez não fossem tão dignificantes na pessoa do padre Eduardo. E eu quero aqui ler um pedacinho do que o Dom Tito Bus, que eu sinto realmente de não estar aqui, porque faleceu esse ano. Mas ele, no texto que ele escreveu, ele colocou uma frase assim: estourava fácil e perdia o controle, até com pessoas humildes, em especial com seus grandes desafetos. O padre Eduardo era um homem dos opostos. Isso me parece que o padre Tiago dizia muito isso. De um lado, ele era temperamental, desconfiado. Dizem, doutor Alberto, que é uma das características dos suíços, principalmente dessa região aqui, dessa região aqui, que é a região onde nasceu São Nicolas, na região de Valais. E ele trouxe para o Brasil uma disciplina rígida, principalmente de sangue alemão, porque ali no Vale de Valais, ali em São Nicolas, a língua que se fala, além do linguajar da região, é meio difícil de eu pronunciar, mas essa língua que ele acabou de falar, que era a língua materna desse povo, a língua oficial deles era o alemão. E exatamente o padre Eduardo veio para cá falando 12 línguas. O Dom Tito Bus foi o primeiro seminarista
que o padre Eduardo arregimentou para o seminário. Ele vinha lá do sul do estado, de São Lugero, e ao chegar em Salete, o pai dele disse ao padre Eduardo, e naquele ano o padre estava em Salete realmente, em 1942, disse ao padre Eduardo: o meu filho está no seminário. E como agora eu vim morar em Salete, então é por obrigação nossa inscrevermos os nossos filhos nos seminários da Diocese de Joinville. E o padre Eduardo chegou para D. Inácio e disse: eu quero apresentar um paroquiano meu para ser seminarista. E o D. Inácio, naquele momento, dizia que não havia necessidade, porque ele queria crianças, ele não queria jovens formados, jovens já com uma certa idade. E eu dou um título na ocasião, ele já tinha lá os seus 15 anos. Mas o padre Eduardo insistiu e disse que se os brasileiros não formassem padres, a Europa não poderia continuar fornecendo tantos padres. Porque se vocês lerem a história desse período, no início desse século, até a década de 50 mais ou menos, a maior parte dos padres que existia aqui no sul do Brasil eram padres ou italianos ou alemães ou de outras poloneses, no caso de Rio do Campo e Santa Teresinha, né, doutor Rodrigo? Então, e o Dom Inácio aceitou então o Dom Tito. E durante um ano o padre Eduardo pagou os estudos de Dom Tito. E eu disse que eu sinto não poder estar aqui o Dom Tito nesse momento, né, porque ele foi o meu grande orientador. Foi o Dom Tito que me corrigiu uma série de questões dentro do livro, que me fez diversas traduções, e o Dom Tito sempre me apoiou nessa obra. E poucas semanas antes de morrer, ele recebeu o livro, e ainda me escreveu um e-mail, e nele me fazia um agradecimento especial por ter feito este livro ao padre Eduardo. Eu contava isso hoje ao padre Márcio, no período da tarde. Eu gostaria de colocar ainda, vereador Valmor, meu primo, como você bem disse, com muito carinho. Se o teu tio deixou de comprar pregos, e o meu tio, teu pai e o meu tio, deixou de comprar pregos, e ele não escutou o conselho do padre Eduardo, quero lhe dizer e quero dizer a todos, que já foi dito aqui, ele era um grande conselheiro. Se vocês lerem o livro depois, vocês vão ver muitas passagens que ele foi grande conselheiro. E ele foi tão previsível que na década de 60 ele já adquiriu um terreno pensando que Itaió poderia ter uma universidade. E hoje nós temos uma faculdade aqui. Temos mais do que uma. Quero lhe dizer, vereadora Yara, que quando a vereadora conta uma história da família, eu quando comecei a entrevistar as pessoas, eles começaram a contar vários casos que aconteceram com ele. Casos alegres, casos jocosos, coisas engraçadas que aconteceram com ele. Porque no fundo o padre Eduardo ele era alegre, só que ele não sabia expressar alegria. Ele expressava através de coisas um pouco brutas. O aperto de mão, por exemplo. Ele fazia rindo, mas ele obrigava o cidadão a se ajoelhar, de tanto que ele apertava a mão dele, né? Como o padre Tiago disse, 1,06 m, é isso? Olha, imagine a força da mão. Quando ele usava o chicote para as crianças, na verdade era o prazer dele ver aquela criançada correndo por debaixo das cercas e escapando dele. E quando ele passava por eles, ele fazia uma pequena ameaça com as mãos, dizendo que outro dia eu te pego. Mas não deixava de dizer, Cristo Rei. E todos respondiam. Vereadora Marlisa, quando a vereadora coloca
que apenas uma irmã religiosa recebeu o padre no dia que ele chegou, porque ele veio com uma péssima cotação de Salete, né, Ribeirão Grande na época. Eu respondo apenas dizendo o seguinte: segundo informações que nós temos da maioria do povo católico de Itaió, nunca houve em Itaió um enterro tão grande, com a presença de tantas pessoas, como ocorreu no dia 2 de novembro de 1974. Aí existe uma foto do momento que os padres estão carregando o caixão. O padre Eduardo, como foi dito pelo Vanderlei, ele tinha uma série de frases. À medida em que o Dom Tito e o padre Tiago permitiram que eu lesse as cartas que o padre Eduardo escreveu, e que eu lesse o livro tombo, ou os livros tombos, eu comecei a perceber quantas frases célebres que ele havia escrito. Algumas, como foi dito, copiadas, talvez, dos estudos dele, mas muitas delas que ele teria criado. E eu gostaria de colocar uma aqui, e o doutor Alberto vai me garantir se é verdade. Num determinado momento ele escreveu: tenho um sentimento suíço de justiça e veracidade. E foi isso que o padre Eduardo quis ser da vida. Ele quis ser um homem justo, e era justo. Eu não conheço, talvez possa até desafiar, pessoa que fosse tão justa quanto ele, e pessoa que fosse tão verdadeira quanto ele. Existe o lado oposto, como acabei de ver, vocês lerão dentro do livro. Mas existe também esse lado de sentimento suíço de justiça e de veracidade. E ele ia até as últimas consequências. O meu livro traz um histórico de toda a vida do padre Eduardo. Tive a felicidade de entrar em contato com uma senhora chamada Anelore Summermatter, que foi conselheira em São Nicolas, e eu escrevendo para ela, obviamente em alemão, não dava de ser diferente, ela me mandou uma porção de dados do padre Eduardo e da família do padre Eduardo. Na medida em que eu comecei a fazer as pesquisas, eu percebi que havia necessidade de colocar as historietas. Quando vocês comprarem o livro, vocês vão verificar quantas historietas engraçadas que aconteceram com o padre Eduardo. E elas estão aí, mais de 100 historietas, que o povo me contou, que aqueles que o conheceram me contaram. Depois, uma outra parte do livro são as frases célebres do padre Eduardo, que também são frases sábias, são frases de grande filosofia, como já ouviram algumas hoje. Uma delas diz assim: para mim, a minha palavra vale mais do que uma escrita. Pense na filosofia que tem nessas frases, que são frases dele. Eu queria também fazer menção aqui a um cidadão taioense que tem muitos mais méritos do que eu, porque ele é o autor da letra do hino de Itaió, que é o professor Lírio Luiz Volpe. Obrigado pela presença. E dizer que na última parte do livro, eu solicitei que algumas personalidades escrevessem pequenos capítulos. O Lírio foi um deles. Por quê? O Lírio Volpe foi escolhido pelo padre Eduardo. Ele, Lírio Volpe, padre Bertino Weber, que era de Salete, e padre Justino Facchini, que era de Itaió, foram os três escolhidos, e o padre Eduardo os chamava de meus três caboclos. Foram escolhidos para ir para a Suíça e fazerem o curso para se tornarem padres, filosofia e teologia, uma das maiores universidades do mundo. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que isso é interessante para nós talvez. O Lírio foi aluno do Piaget. Verdade, né, Lírio?
Portanto, era uma grande universidade. E lá eles receberam estudo durante vários anos e trouxeram toda essa cultura para cá. Né? 2 deles continuam padres ainda, o padre Bertino em Joinville e o padre Justino no Paraná. E ainda joga basquete. Exatamente, o padre Bertino. Uma outra característica do padre Eduardo, que já foi dito, é de que ele era o propagador da devoção a Nossa Senhora. O padre Tiago já colocou algumas das devoções que o padre tinha, mas uma delas era Nossa Senhora de Salete. Mais de 50 imagens ele espalhou com o dinheiro dele pelo território catarinense. As 3 mais importantes: prefeito Hugo, e quem é de Salete, Rússio e outros. A imagem de Nossa Senhora de Salete, colocada no santuário de Salete, lá no Morro de Salete. É um ponto turístico hoje, é um ponto turístico religioso. A segunda que eu considero, prefeito Hugo, e que eu acho que nós devemos tornar um ponto turístico religioso também, é a imagem de Nossa Senhora no Morro Redondo. Ela tem características de turismo religioso, e o padre Márcio pode muito bem dizer o que ocorreu na Sexta-feira Santa, na subida para o morro. E a terceira, prefeita Nair, que está presente, é a imagem que está na Serra do Ilhéus, que o povo catarinense tão carinhosamente e através do turismo a designou como Serra da Santa. Talvez seja hoje o maior ponto turístico que nós possamos ter relacionado à imagem de Nossa Senhora da Salete. Cito esses 3 apenas para mostrar que se Santa Catarina é conhecida hoje em alguns pontos turísticos, se deve ao padre Eduardo. Gostaria de finalizar e dizer: cônsul Dr. Alberto, isso eu sei que o padre Eduardo chegou a me dizer. Padre Eduardo Sumer Mater, ele dizia: eu sou suíço de nascimento, mas eu sou taiuense por adoção. Obrigado.